Pegue sua máquina do tempo e hoje nós vamos investigar crimes como crianças em um anos 80 que jamais existiram. Isso é Tales from the Loop e hoje eu vou ensinar pra vocês como se joga. Eu sempre falo que foi em Tales from the Loop que eu me descobri como mestre de RPG. Foi nesse jogo que eu aprendi o que era mestrar RPG e apesar de já estar anos dentro de Dungeons and Dragons e mestrando Dungeons and Dragons, foi com Tales from the Loop que eu descobri o que era, qual era o meu estilo de narração. Então hoje chegou o dia da gente falar sobre esse sistema tão maravilhoso que mora no meu coraçãozinho. Então já se inscreve no canal, clique em gostei, ativa o sininho e comenta, deixa aqui nos comentários falando se você já assistiu a nossa mesa de Tales from the Loop que tem aqui no canal. Tales from the Loop é um jogo de RPG publicado aqui no Brasil pela editora Sagen e lá fora pela Free League. A gente já falou sobre outros livros e RPGs publicados pela Free League lá fora aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Tales from the Loop é baseado em um jogo de tabuleiro sueco e as ilustrações também de um artista sueco e é ambientado aí nesse mundo alternativo dos anos 80 que nunca existiram, onde as maravilhas da ciência e tecnologia criam aí um ambiente onde coisas nunca existiram no mundo real, mas que tornam algumas coisas diferentes do nosso mundo, mas ao mesmo tempo iguais, e que a gente pode aí mesclar com coisas que a gente viveu, com essa nostalgia dos anos 80, mas com algumas coisas diferentes e peculiares, com uma tecnologia muito mais avançada e ali um anos 80 próprio só de Tales from the Loop. O jogo é centrado com crianças de 10 a 15 anos. Posso jogar com crianças de mais idade? Aí a gente vai falar sobre outro jogo que é continuação de Tales, que é Things from the Flood, mas daí a gente vai falar sobre as diferenças dele em um próximo vídeo, tá? Então, quero jogar com adolescentes mais velhos? Guarda essa informação aí que a gente vai falar sobre isso no futuro. Em Tales from the Loop, você vai jogar em Baldur's Gate. Baldur's Gate não. Sai Dungeons and Dragons da minha cabeça. Em Tales from the Loop você vai jogar em Baldur City. Não é Baldur City. Boulder City. 6h30 depois. Boulder. 3 semanas depois. Em Tales from the Loop você vai jogar em Boulder City, que é uma cidade fictícia, mas com o nome de uma cidade real americana. Então, se você for pesquisar coisas, mapas, lugares, você digitar no Google, essa cidade ela existe. Ela é uma cidade americana, bem pequenininha, mas ela, no jogo, ela se torna, né, fictícia ali, porque ela tem suas próprias regras e detalhezinhos ali da ficção. Em Tales from the Loop, um grande laboratório existe ali nessa cidade, que nada mais é do que o Loop. Como o próprio nome do jogo já diz, Tales from the Loop. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Esses são contos do Loop. Então, muito do que a gente vai ver nessa história tá ali ambientada dentro desse universo que é o Loop. A cidade inteira de Boulder City tá envolta ao que acontece com o Loop, que é esse grande laboratório. Então, muito da vida do seu personagem, da vida da família do seu personagem, das pessoas que vivem em Boulder City, tá ali envolvida com o Loop. O Loop, ele é um laboratório de pesquisa e ele tá constantemente conduzindo pesquisas e não só subterrâneo, a gente vê essas matrizes, esses grandes prédios ali do Loop, inclusive que tem na capa do livro e que tem várias ilustrações de Tales from the Loop, que eles estão sempre conduzindo alguns experimentos e muitas vezes esses experimentos são matrizes condutoras para grandes histórias que acontecem dentro da cidade, grandes eventos, grandes mistérios que acontecem ali e que às vezes os nossos personagens vão estar ali envoltos e precisando investigar ou descobrir o que aconteceram, alguns sumiços, enfim, várias coisas que estão acontecendo na cidade, muitas vezes são por causa dos experimentos que acontecem nesse laboratório subterrâneo ou que às vezes é uma fábrica que algumas pessoas trabalham inclusive ali,
ou alguns pais de personagens que acabam trabalhando e são cientistas dentro do loop, por acaso. Eu acho importante ressaltar que para quem joga, por exemplo, outros livros da Free League, a mecânica de Tales from the Loop não é tão diferente de outros livros, como Vaesen ou Mutante Ano Zero. Elas são bem parecidas, basicamente usando ali pilhagem de D6. Então, cada 6 rolado no D6 é um sucesso. Durante a criação da ficha do personagem, você vai ver ali na ficha de Tales from the Loop que você tem algumas opções de características que vão ser distribuídas nas habilidades do personagem, dependendo de qual tipo de personagem você vai escolher. E ali vai ser muito ligado ao realmente o tipo de personagem, como a gente tá falando sobre crianças que estão ali na escola, vai ser muito o nerd ou o esquisito, o popular, vai ser muito ligado a esse tipo de pessoa e característica, né? Muito ligado ao tema central que a gente tá abordando ali de crianças, e cada uma dessas coisas vão te dar atributos que você vai colocar na sua ficha, que vai dar uma quantidade de dados ali específica para você fazer essa rolagem. A quantidade de dados dessa rolagem são dados D6. Cada vez que você fizer uma rolagem, a quantidade de 6 no D6 que você tirar vai ser a sua quantidade de sucesso, seja 1 D6, seja 2 D6, 3 D6, 4 D6 e assim por diante. Quanto 6 você tirar nesse D6 é a quantidade de sucesso que você vai ter. Uma das diferenças muito grandes de Tales from the Loop para outros jogos que usam essa mecânica de D6 é que, ao contrário de Mutante Ano Zero, por exemplo, ou Vaesen, é que em Tales from the Loop, os personagens não morrem. Os personagens dos jogadores e crianças, no caso, né? Então aqui as crianças em Tales from the Loop, elas não morrem. Então é um jogo que ajuda muito caso você queira mestrar ele para crianças. Então ele é um jogo mais favorável, ele é um jogo que tem essa porta de entrada mais fácil para jogar com pessoas que são menores de idade, precisam talvez ter essa segurança, não se sintam bem com personagens que possam morrer, precisam ter, né, uma segurança maior ali com seu personagem. Esse pode ser um jogo que deixam eles um pouquinho mais calminho nesse momento, então pode ser esse momento mais de segurança mesmo. Eu gosto de Tales muito por causa disso, então nenhum personagem vai morrer. Você já chega e fala assim, ó, nenhum personagem morre, tá? Que ninguém vai morrer, pode deixar todo mundo tranquilo nesse momento, a não ser que você jogue comigo, aí pode ser que todo mundo já comece morto. Desafios sempre vão acontecer em Tales from the Loop. Seu personagem, ele pode quebrar, ele pode ter uma perna quebrada, porque crianças se quebram e muito, mas ele nunca vai morrer. A primeira coisa que fazem geralmente pra comparar Tales from the Loop é comparar Tales from the Loop com Stranger Things. Quando eu tava montando o cenário, eu até pensei em colocar uns pisca-piscas aqui e deixar o clima mais Stranger Things possível, mas eu acho que Tales from the Loop vai além disso. A gente pode falar da série de Tales from the Loop que existe e ela tem disponível no Prime Video, mas eu acho que ela é muito mais ficção científica, e talvez se você esteja jogando esse jogo com alguns adultos, ele pode virar um jogo mais cabeça, assim, e contemplação, meu Deus, sabe? Ficção científica mesmo. Mas não é só isso. Ele é muito mais aquele clássico filme dos anos 80. Pega lá a sua máquina de filmes analógicos, o seu videocassete, o seu Goonies, todos esses filmes, e resgata realmente esse ambiente dos anos 80. Aquele momento em que os adultos não percebem que o perigo tá acontecendo. Sabe quando existe um grande problema, os adultos estão trabalhando, estão resolvendo as coisas, estão trabalhando para pagar as contas, e as crianças precisam resolver a situação, porque os adultos não perceberam que o problema realmente está acontecendo. Quando eles percebem, as crianças já resolveram tudo. É aí que se concentra Tales from the Loop. É quando as crianças tentam avisar para os pais que tem algo acontecendo, mas os pais não dão atenção. É nesse momento, nessa situação, que Tales from the Loop acontece. Eu acho que é muito importante a gente sentar exatamente ali, sabe? Setar a nossa aventura ali. Porque as crianças podem tentar avisar os pais durante a aventura, mas eles estão muito mais preocupados com outra coisa que tá acontecendo. Eu acho legal você mostrar isso pra eles durante a aventura. Que, sei lá, os pais vão ouvir eles e falar, aham, tá bom, eu tenho que resolver um problema no trabalho, depois eu volto e vejo isso aí. Ou, ok, mas o carro quebrou e eu preciso levar no mecânico. Então, lembre
muito desses acontecimentos de crianças comuns com a sua bicicleta andando pela cidade, eles veem algo estranho, tentam avisar os adultos, mas ninguém dá bola pra eles, então enquanto eles saem da locadora com o filme, eles tentam resolver tudo isso. Ninguém tem poderes especiais como a Eleven ali. Ninguém tem acesso a quase nada, eles são crianças, mas eles ainda assim podem salvar o mundo. Tales from the Loop é um jogo incrível e você pode jogar ele com apenas uma folha sulfite, porque é assim que eu monto meus jogos e as minhas aventuras de Tales e eu levo isso pra vida. Eu ainda vou fazer um vídeo falando como montar personagem e como vocês podem montar uma mesa de Tales from the Loop com apenas uma folha sulfite, mas isso fica pros próximos. Eu espero que vocês gostem e deem uma chance pra Tales from the Loop, porque ele é um jogo maravilhoso. Ele é um dos meus sistemas favoritos e eu amo Tales, então um beijo pra vocês, até a próxima. Assistam outros vídeos que tem aqui no canal sobre outros sistemas de RPG e eu vejo vocês na próxima. Tchau!